Bem, então, dando continuidade aí aos nossos conteúdos aí envolvendo a parte de ciência dos materiais, hoje vamos tratar da parte de propriedades magnéticas. Já tratamos aí da parte de propriedades físicas, propriedades elétricas, hoje da parte de propriedades magnéticas. Então, como a gente viu, quando você tem aí uma grandeza física, como uma força ou um campo elétrico atuando nos materiais, eles respondem. No caso da força, a resposta é uma deformação. No caso do campo elétrico, a resposta ali seria ou um acúmulo de cargas, não é? Um potencial se estabelecendo em alguma região no interior do material, ou a movimentação das cargas, uma corrente elétrica, como seria o caso dos condutores, por exemplo. E o que nós temos hoje aqui, falando da parte de propriedades magnéticas, é campos magnéticos, não é? Então, uma coisa que muito se pode pensar é que a maioria dos materiais não tem resposta magnética. Isso é equivocado. Existe sim a resposta magnética, tanto para os materiais metálicos, para os materiais não metálicos, os cerâmicos e os poliméricos. O que acontece na maioria das vezes é que a intensidade da resposta ela é muito pequena e muitas vezes não perceptível. Tanto é que você pode fazer alguns exames aí envolvendo propriedades magnéticas dos materiais para verificar suas características, por exemplo, integridade estrutural, e a resposta se dá através aí de leitura de sensores, por exemplo. Então, quando a gente fala de propriedades magnéticas, eu separei aqui algumas imagens, algumas são mais comuns, que nós estamos acostumados, por exemplo, com essas fechaduras eletrônicas, não é? O tradicional ímã de ferradura aí, que atrai materiais no pregos, parafusos, peças metálicas à base de ferro. Separação de lixo, né? Então muitas vezes você, em processos de reciclagem, você tritura o material e aí você pode fazer uma separação com seleção magnética, não é? Então você vai tirar alguns materiais que respondem ao magnetismo ali um pouquinho mais, de modo mais intenso, e aí você tem que fazer outro tipo de separação dos materiais, muitas vezes vibração mecânica e coisas do gênero. E a questão da orientação, que nós temos aqui o exemplo de uma bússola, que é um dos exemplos de orientação mais antigos que a humanidade conhece. Não é? Essa daqui, talvez menos convencional, seria a questão do campo magnético terrestre, blindando ou afastando aqui o perigo dos chamados ventos solares, ou das partículas carregadas que são emitidas aí pelo nosso Sol. Então, essas partículas carregadas, elas interagem com o campo magnético da Terra, são desviadas por ele, não é? Para longe. E aí isso permite que nós tenhamos aí nossas tecnologias de comunicação, nossa tecnologia celulares, enfim, de modo geral, e também responsável aí pela, digamos assim, pela contribuição da existência da vida no nosso planeta como a gente conhece, certo? Então, para que você tenha tudo isso, você precisa conhecer como os materiais respondem ao magnetismo, né? Então, que materiais eu tenho que usar para fabricar um sistema como esse aqui, fechadura eletromagnética? Que materiais eu vou poder usar para esse tipo de separação? Então, tudo isso está associado ao investigar justamente essa questão das propriedades magnéticas dos materiais. Então, de modo geral, quando a gente fala de propriedades magnéticas, o que causa o magnetismo, não é? O que gera o campo magnético? Na parte da aula de campo elétrico, propriedades elétricas, a gente viu que se eu tiver um acúmulo de cargas negativas em uma região do espaço e numa outra região uma deficiência de cargas negativas ou um acúmulo de cargas positivas, eu vou ter um campo elétrico estabelecido por todo o volume espacial entre esses dois acúmulos de cargas. No caso do campo magnético, o que vai gerar um campo magnético é sempre movimentação de cargas elétricas, sejam positivas, sejam negativas. Então, uma corrente elétrica num condutor, no caso de um rolamento, uma bobina, como essa que aparece aqui, gera um campo magnético. Ou ainda, campo magnético presente nos magnetos naturais, nos ímãs permanentes, como está sendo ilustrado aqui, que eu tenho uma folha de papel, onde eu derramei limalha de ferro,
Embaixo eu tenho o quê? Eu tenho um magneto, um ímã permanente, e esse magneto, ele estabelece as linhas de campo com a orientação dessas limalhas de ferro, certo? Então, isso aqui acaba sendo aí um exemplo, não é, de você ter o estabelecimento do campo magnético, uma maneira de você visualizar o campo magnético, certo? Quando eu falo dos ímãs naturais ou dos ímãs permanentes, na maioria eles podem ser fabricados ou com base nesse minério aqui, a magnetita, né? Que é uma espécie de óxido de ferro, né? Só que isso aqui é composição F3O4, né? Essa composição química permite que o material fique magnetizado. Então, aqueles ímãs que vocês veem lá em alto-falantes, aqueles ímãs escuros, não é? Aqueles ímãs de geladeira, aquelas barras imantadas, mantas imantadas, são feitas com este material aqui. Não é? Então, geralmente você produz um óxido, um cerâmico, e você aplica um potencial elétrico, uma corrente elétrica pulsada, e aí você magnetiza esse material. E a resposta magnética dele, né, o campo magnético, fica ali por um longo período de tempo, certo? Do ponto de vista, então, mais microscópico da matéria, o campo magnético está associado à movimentação de cargas elétricas. Se eu considerar o movimento dos elétrons em torno dos núcleos atômicos, eu posso ter pequenos circuitos de corrente, e esses pequenos circuitos, pequenas espiras, estão associados a um campo magnético a nível subatômico, devido a essas partículas, no caso os elétrons, se movimentando. Okay? Bom, como eu tenho uma quantidade de 10 na 23 aí por mol de matéria, de elétrons presentes aí em todos os materiais, todos eles contribuem com pequenas porcentagens de campos magnéticos nesse nível subatômico. E dependendo do arranjo da estrutura, se for amorfo, se for cristalino, policristalino, a combinação desses campos pode acabar tendendo a zero, não é? Porque cada contribuição pequena dessas aqui vai apontar para uma direção, e aí se a gente lembrar lá da decomposição ou da soma de forças, né? O campo magnético é um vetor, então a força associada a ele pode acabar se anulando ou tendo pequenas assinaturas magnéticas, só que fracas demais para que a gente possa perceber. Certo? E aí esse tipo de, digamos, orientação e resposta magnética em nível microscópico me leva a classificar os materiais de 3 maneiras que estão aqui ilustrados, né? Ou melhor, aqui ditos. Que seriam os materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. A gente já vai falar um pouco mais desses caras aqui. Mas, quando eu falo deles, eles estariam, digamos assim, se eu comparasse com aquelas situações da condutividade elétrica, em que eu tenho os materiais que respondem melhor ao campo elétrico externo, que são os condutores, os que respondem mais ou menos, que seriam os semicondutores, e os que não respondem a campos tão baixos assim, que seriam os isolantes. No caso dos materiais magnéticos, eu tenho aqui os ferromagnéticos, que se respondem bem, uma boa intensidade, os paramagnéticos, que respondem enquanto houver um campo aplicado, um campo magnético aplicado, e os diamagnéticos, que respondem com um campo contrário, ou seja, são materiais que, pela sua natureza, pela sua composição, eles não querem ser magnetizados, não querem interagir com o campo magnético externo. Então, para isso acontecer, eles geram um campo que, em intensidade, seria igual ao campo externo, só que com orientação contrária, justamente para que isso seja, na soma dos vetores, seja anulado, certo? Bom, campo elétrico, a gente viu que a gente só tem um tipo. Campo magnético são classificados de 2 maneiras. O campo H, que é chamado de intensidade ou indução magnética, não é? Que é dado em ampere por metro, e é o campo que aparece quando eu faço uma corrente elétrica percorrer uma bobina, um enrolamento como esse daqui, certo? Então, toda vez que eu quiser magnetizar alguma coisa ou avaliar a resposta magnética, eu vou aplicar uma corrente nessa bobina, vai aparecer um campo H aqui, e esse campo H vai interagir com a matéria, com a substância que eu quero estudar as propriedades magnéticas. E nessa substância, ele vai dar uma resposta
um outro campo magnético, que é representado pela letra B, que é conhecido como campo de densidade de fluxo magnético, que é a resposta ao meio, digamos, que está sendo aplicado o campo de indução. Então, eu posso aplicar no vácuo? Posso. Vou ter lá uma correlação de propriedades para o vácuo com esse campo B. Posso aplicar em qualquer meio material? Posso. Sólido, líquido e gasoso? Posso. Vão ter respostas? Vou. Mas o que acontece é que na maioria dos materiais líquidos e gasosos, pela agitação térmica ser um pouquinho mais predominante, as respostas magnéticas são muito pouco intensas. E para alguns materiais sólidos, dependendo do tipo, a resposta do campo B pode ser bem intensa, que seriam os materiais ferromagnéticos. Ter resposta de campo B enquanto houver um campo H aplicado, daí seriam os materiais paramagnéticos. E ter uma resposta B com intensidade e orientação contrária ao campo H externo, que é o caso dos materiais diamagnéticos. Uma das propriedades do magnetismo dos materiais é a chamada permeabilidade magnética do meio. Não é? Então, todo meio tem esse valor de permeabilidade. O que a gente vai verificar aqui para a maioria dos materiais é uma permeabilidade dos meios sólidos, dos materiais em estado sólido. E, como parâmetro, a gente sempre vai considerar a permeabilidade do vácuo. Não é? Então, falou em permeabilidade do vácuo, vai aparecer sempre esse μ0 aqui, não é? Igual a 1,257 vezes 10 na menos 6 Henry por metro. Okay? Então, a unidade da permeabilidade magnética, né, é o Henry por metro, e esse valor é o padrão para o vácuo. Se eu colocar qualquer substância material, esse μ aqui ele é alterado. Geralmente aparece em tabelas esse chamado μ subíndice R, que é a permeabilidade magnética relativa. E ela é um valor que é obtido como o μ, não é? Sem subíndice para o meio material, dividido pelo μ zero do vácuo. Ou seja, se você dividir esses dois, esse cara aqui vai te dar um valor sem unidade, né? Porque uma coisa por ela mesma é igual a 1. Então, aqui, o μ relativo é só um valor, como posso dizer, um valor numérico para você ter uma certa... um valor classificando essa permeabilidade aqui. Ok? Bom, e para eu calcular o valor do campo H, eu posso depender, posso não, né? Eu vou depender dos parâmetros associados à bobina. Então, nessa equação aqui, o valor de H, ou a intensidade dele, depende de N, que é o número de enrolamentos que eu vou ter na bobina, I, que é a corrente que percorre a bobina, e L, que é o comprimento da bobina. Então, o comprimento é sempre essa dimensão que está sendo mostrada aqui. Esse é o comprimento da bobina. Então, nessa equação aqui, a gente verifica que o H é diretamente proporcional ao número de voltas e à corrente, e inversamente proporcional ao comprimento. Então, percebam que se eu quiser um campo H intenso, eu vou ter que ter várias voltas na bobina ou passar uma corrente muito alta. Só que a questão da corrente muito alta vai depender que o diâmetro do fio vai ter que ser maior. Se o diâmetro do fio crescer, eu não vou poder ter tantas voltas assim. Então, ele pode acabar caindo. Ou o comprimento acabar crescendo. Se o comprimento cresce, o H é inversamente proporcional. Então, o H cresceu, para o H crescer, né, para ser um valor grande em intensidade, o L tem que ser pequeno. Se o L for grande, o H não é tão intenso assim. Okay? E como o valor de B depende do meio material, a equação que relaciona B e H é essa daqui. B0 igual a μ0 vezes H. Então, quando eu tiver o vácuo, essa é a equação que vai aparecer aqui. B0, μ0, H. Se eu tiver qualquer meio material sólido no interior da bobina, o B vai ser dado por um produto do μ, que vai depender do material, vezes o H, que vai estar circulando ali na bobina, certo? Então, aqui a gente tem uma forma de você, por exemplo, relacionar o valor do H, o campo de indução, com o B, que é o campo densidade de fluxo magnético, certo? Então, muitas vezes você, para fazer levantamento sobre propriedades magnéticas de um meio material, o que você faz? Você cria um campo H e aproxima essa bobina, ou coloca o material no interior dela, e monitora a resposta do campo B0 que você vai obter. Okay? Então,
conforme a questão da resposta do material, se é diamagnético, paramagnético ou ferromagnético, você pode levantar as propriedades do material. Então, muitas vezes, uma liga metálica, por exemplo, como é o caso do ímã de neodímio, que a gente vai falar mais para frente ali, ele é uma composição de materiais que resulta em um material ferromagnético. Tem outras ligas, por exemplo, que tendem a ser o quê? Por exemplo, de um ferro, com outros elementos que seriam ferromagnéticos, muitas vezes você tem uma liga paramagnética, não é? Tem uma resposta magnética menos intensa. Certo? Então, esse primeiro exemplo que nós temos aqui, a gente ilustra justamente essa questão aqui dessa equação para o campo H. Então, olha só, uma bobina tem um comprimento de 15 centímetros e é feita de um fio condutor que apresenta uma resistência de 25 ohms e está submetida em seus terminais a um potencial de 100 volts. Sabendo que a bobina tem 300 voltas, qual será o campo H indução, né, o campo indução H produzido por essa bobina? E qual será o campo densidade de fluxo magnético B produzido, considerado que a bobina está no vácuo? Então, olha só. Para calcular o valor de H, eu vou precisar de N, I e L. L eu tenho, 15 centímetros. I eu não tenho, só tenho a resistência e tenho o potencial aplicado. O N eu tenho. Quantas voltas são? 300. Para calcular a corrente, eu vou usar a lei de Ohm, porque eu sei que aqui é um condutor ômico. Então, I é igual a V sobre R, potencial pela resistência. 100 por 25 é igual a 4 amperes. Então, vai circular uma corrente, né, de 4 amperes sobre essa bobina. Então, 300 vezes os 4 amperes, divididos por 0,15, né, porque eu tive que passar isso aqui para metros, né? Isso aqui vai dar 8.000 amperes por metro. Certo? Então, essa é a unidade do campo H. Esse é o campo que esta bobina está produzindo. Como eu quero saber qual é o campo B no vácuo, eu vou usar aquela equação, B0 igual a μ0 vezes H. μ0 é aquele valor de 1,257 vezes 10 a menos 6, vezes 8.000. Okay? Então, o produto disso daqui vai dar 10,05 militesla, ou 10,05 vezes 10 a menos 3, não é? Tesla. Eu não mencionei ali antes, mas a unidade do B é Tesla, ok? E essa unidade de campo magnético Tesla, ela é uma unidade muito abrangente. Né? Quando você tem 1 Tesla, 2, 3 Teslas, você já tem um campo magnético muito, muito intenso. Esse é o campo que as máquinas de ressonância magnética nuclear utilizam, de até 3 Teslas, que seria o mais convencional, e tem máquinas mais potentes que conseguem chegar em campos de 5 a 6 Tesla. Então, 1 Tesla de campo magnético é uma intensidade muito, muito grande. Só para efeito de comparação, o campo magnético da Terra, não é, que aparece aqui, que influencia a agulha dessa bússola aqui, é de 50 microtesla. Então, é isso mesmo, é 50 vezes 10 dá menos 6 Tesla. Uma intensidade muito, muito baixa, né? Comparada aí com uma máquina de ressonância magnética, ou 3 ordens de grandeza se eu comparar com esse campo B0 aqui, que é produzido por essa bobina. Ok? Então, nesse exemplo 1, a gente ilustrou o uso dessas equações aí. Ok? Bom, quando eu tenho meio material, eu tenho outra maneira de classificar o campo B, né, o campo de densidade de fluxo magnético. Aqui atrás, a gente só troca nessa equação o μ0 por μ, que está associado ao meio material. Muitas vezes, eu não tenho como determinar esse μ, então eu posso trabalhar desta maneira aqui, calculando B igual a μ0H, ou seja, esse termo para o vácuo, mais esse segundo termo aqui, que é para o meio material, que é o μ0 vezes m. Esse m maiúsculo é conhecido como magnetização do meio sólido, não é? Que é a resposta que só existe enquanto houver um meio sólido no interior do enrolamento. Então, está aqui minha bobina sem o meio sólido, aqui à direita com o meio sólido, que é uma barra de perfil cilíndrico, certo? E o M
da magnetização, ele é calculado ou fornecido através dessa equação aqui. M é igual a Xm vezes H. Xm é conhecido como susceptibilidade magnética, que é uma espécie de dificuldade de você estabelecer o campo magnético no interior do material. Então, alguns materiais, esse cara vai ter um certo valor, para outros materiais ele vai ter um valor bem diferenciado, certo? E a relação dessa suscetibilidade magnética com a permeabilidade magnética é dada por essa equação aqui. Xm, né, ou Qm, é igual a o μ, subíndice R, menos 1, certo? Então, se eu souber esse cara relativo aqui, menos 1, isso vai me dar a susceptibilidade magnética do material, ok? Então, olha só, a susceptibilidade magnética também classifica os materiais como diamagnéticos, paramagnéticos ou ferromagnéticos. Então, além da resposta de força magnética associada aos materiais, não é? No caso, os ferromagnéticos vão ter uma força magnética maior, os paramagnéticos, enquanto houver campo H aplicado, e os diamagnéticos, um valor muito pequeno e com intensidade, com orientação contrária ao campo H. Então, olha só, para os materiais diamagnéticos, esse cara aqui vai ser um valor muito pequeno. Pequeno quanto? 10 na menos 3, 10 na menos 4, 10 na menos 5 e por aí vai. E além dele ser um valor pequeno, ele é um valor negativo. Né? Então, tabelas que relacionam essas propriedades magnéticas, esse cara aqui aparece como um valor negativo e muito pequeno. Para os materiais paramagnéticos, o que acontece? A suscetibilidade também é pequena, só que diferente do caso anterior, ela é positiva. Então, paramagnético, geralmente a suscetibilidade é um valor pequeno, 10 a menos 3, menos 4, menos 5, só que positivo. E para os materiais ferromagnéticos, a suscetibilidade é muito maior que a unidade, ou seja, são valores da ordem de 1.000, 2.000, 3.000, 6.000 e por aí vai. Então, os materiais, alguns exemplos de ferro magnético, na verdade, assim, na tabela periódica a gente tem 4 elementos que são puramente ferromagnéticos. Seria o ferro, não é? O cobalto, o níquel e o rutênio. O rutênio ele foi classificado como material ferromagnético por volta ali de 2016, 2015, se eu não me engano. Já paramagnéticos são o alumínio, o titânio e o cromo, enquanto que os diamagnéticos seriam o cobre, o ouro e o mercúrio. Certo? Então aqui, por exemplo, a gente vê que quando eu quero escolher um material para fazer essa fechadura eletrônica aqui, ele não pode ser ferromagnético em hipótese alguma. Por quê? Como é que funciona a fechadura eletrônica? Então aqui tem uma bobina, não é? Conforme essa daqui, né? Aqui dentro. Quando tem um campo, uma corrente elétrica percorrendo essa bobina, gera-se um campo H. Esse campo H induz um campo B neste material aqui. Se esse material fosse ferromagnético, o que aconteceria? Quando eu coloco meu dedo no sensor de biometria da fechadura eletrônica, aproximo uma tag, aproximo até mesmo uma chave, a corrente elétrica é cortada e desaparece o campo H dessa bobina. Esse material, se fosse ferromagnético, permaneceria com o campo B. E esse campo B poderia permanecer interagindo com esse material que é feito essa segunda parte aqui da bobina. E aí a porta não abriria, certo? Agora, colocando um material paramagnético aqui, ou uma liga metálica que seja paramagnética, quando eu desligo a corrente, porque eu ganhei acesso, não é? Ou tenho acesso, o campo H some e o campo B em resposta do material também some. Aí eu posso abrir a porta, certo? Então é assim que funcionam essas portas aí, não é? De materiais, fechaduras eletrônicas, certo? Em alguns casos, teve uma questão no ENAD, acho que 2 edições atrás, que pedia para que você escolhesse numa tabela qual seria o melhor material, não é? Para fazer uma fechadura eletrônica. E aí, nas alternativas, você tinha materiais ferromagnéticos e materiais paramagnéticos. Obviamente que a resposta, né, teria que ser dada com materiais
paramagnéticos. Ok? Bom, então, num segundo exemplo aqui, nós temos essa situação aqui, ó, que duas barras metálicas, uma de alumínio e outra de molibdênio, devem ser submetidas a um campo de indução H, conforme figura. No caso, seria uma situação parecida com essa daqui, não é? Você teria primeiro para o alumínio, uma barra de alumínio no interior da bobina, depois uma barra de molibdênio. Ok? Opa, faltou demais aqui. E aí ele quer saber, sabendo que a corrente que percorre a bobina é de 3,5 amperes e que conta com 200 voltas e tem um comprimento aqui de 10 centímetros, determine o campo densidade de fluxo B, né, no interior das barras, considerando que a suscetibilidade, como Xm, não é, vale 2,07 vezes 10 na menos 5 para o alumínio e 1,19 vezes 10 na menos 4 para o molibdênio. Okay? Então, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que esses valores eles são positivos, não é? Então, a suscetibilidade aqui é positiva, não é? Para os dois materiais, para o alumínio e para o molibdênio. Então, eu já classifico eles como materiais paramagnéticos. E percebam aqui a ordem de grandeza, né? 10 na menos 5 para um e 10 na menos 4 para o outro, certo? Então, essas duas características classificam esses materiais como paramagnéticos. Então, primeiro eu tenho que determinar qual é o campo H indução que vai aparecer na bobina. Então, usando essa equação aqui, vai ser 200 vezes 3,5 divididos pelo comprimento, que é 10 centímetros, não é? Convertido para metros, 0,1 dá 7.000 amperes por metro. Beleza, agora eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que calcular qual vai ser o campo B. O campo B eu posso usar essa equação aqui, onde o B vai ser igual à permissividade, né? A permeabilidade magnética do meio, vezes o campo H. Para eu poder calcular a permissividade para esses dois materiais, eu vou ter que trabalhar com a suscetibilidade. Então, eu parto dessa equação aqui, né? Que a suscetibilidade é igual ao μ relativo menos 1. Só que o μ relativo é o quê? É o μ do material dividido pelo μ do vácuo menos 1. Esse valor aqui eu tenho, o μ0 eu também tenho, o 1 é constante, o μ é que eu quero encontrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar ele. Então, trabalhando essa equação aqui, eu vou chegar nisso daqui. μ é igual a suscetibilidade mais 1 vezes μ0. Okay? Então, substituindo para cada um desses materiais, alumínio e molibdênio, a suscetibilidade, somando mais 1 e multiplicando pela permeabilidade do vácuo, eu vou encontrar que a permeabilidade para alumínio é 1,257,03 vezes 10 a menos 6 Henry por metro. E para o molibdênio, 1,25715 vezes 10 a menos 6 Henry por metro. Então percebam que até a terceira casa aqui, depois da vírgula, o número não muda. Ele só vai ter significado aqui, nesse caso dos materiais paramagnéticos, a partir da quarta casa. Então, nos problemas que vocês vão ver aí na lista de exercício, ou trabalhar com esses caras aqui, magnetismo, eu recomendo que coloquem aí na calculadora científica de vocês o maior número possível de casas, para que vocês possam perceber quão pequena ou ter matematicamente essa questão da precisão aqui da variação, não é? Então aqui você tem, ó, essa variação de 0,3 aqui é 15, não é? 10 a menos 6. Se eu usar esses valores para calcular aqui em termos do campo B, eu vou observar que no caso do alumínio, o campo B que vai aparecer no interior da barra de alumínio vai ser de, multiplicando isso aqui por 7.000, vai ficar 8,799 militesla. Enquanto que aqui para o molibdênio vai ser de 8,8 militesla, certo? Então, para dois materiais paramagnéticos, como o caso do alumínio e do molibdênio, o campo indução ou o campo B produzido em seu interior é praticamente o mesmo, não é?
Então, dependendo do tipo de aplicação que você vai dar para o material, esse tipo de variação não vai ter interferência nenhuma. Claro, se você estiver trabalhando aí com sensores magnéticos, quiser uma precisão melhor nesse aspecto, aí esse tipo de situação aqui vai ser diferente. Ok? Então, nesse caso, a gente determinou qual é o valor do campo B para o interior dos dois materiais. Se eles fossem materiais ferromagnéticos, o valor desse B aqui seria aí da ordem de 2, 3 teslas, mais ou menos. Ok? Bom, então, só deixa eu ver aqui mais uma coisa. Bom, não, era isso. Vamos avançando aqui. Então, aqui eu tenho um modelo que é conhecido como modelo de domínios magnéticos, que ajuda a ilustrar essa questão da resposta magnética que os materiais têm. Então, nesse modelo, o que é feito? Você divide o interior do seu material em pequenas regiões, que são, digamos assim, regiões imaginárias, né? Que podem ser tão pequenas a ponto de englobar uma pequena quantidade de átomos, 2, 3 átomos, poucas moléculas, dependendo da composição do material, ou tão grande que possam englobar, por exemplo, um dos grãos que formam o policristal, no caso dos metais. E aí, esse modelo é utilizado da seguinte forma: cada região dessa, que é chamada de domínio, vai contribuir com uma pequena parcela do magnetismo que todo material apresenta. Como eu falei para vocês lá no início, o campo magnético é uma grandeza vetorial. Então, cada região dessa, se ela apresentar uma orientação ao acaso, a soma líquida deles dá um vetor resultante nulo para a maioria dos materiais. Okay? Então, aqui em cima eu tenho a situação que o campo H externo é nulo, não é? E aqui percebam que acontece uma orientação dessas pequenas setinhas do domínio magnético quando o campo H é aplicado. Nesse caso aqui específico, as setinhas estão apontando do lado contrário. Então, enquanto o campo H externo aponta aqui da esquerda para a direita, esses domínios aqui todos vão apontar da direita para a esquerda. Então, isso aqui caracteriza o quê? Um material diamagnético. Não é? Então, através desse, digamos assim, modelo, eu tenho aqui a exemplificação do material diamagnético. Só que essa resposta do material diamagnético geralmente é tão pouco intensa que, digamos, eu coloco uma barra de material diamagnético no interior de uma bobina, aplico um campo H intenso, no máximo esse cara aqui ele vai se deslocar muito pouco tentando sair da bobina. Em condições que eu consiga evitar, por exemplo, perdas por temperatura e força-peso, eu poderia lançar esse material diamagnético para fora da bobina, não é? Se eu aplicar um campo H intenso o suficiente, não é? No intervalo de tempo bem curto, e a resposta do material for intensa o suficiente para que ele possa ser ejetado. Não é? Agora, aqui embaixo eu tenho essa questão do material paramagnético. Percebam aqui que as orientações são todas aleatórias, não é? E quando eu aplico o campo H externo, novamente, da esquerda para a direita, no caso do material paramagnético, esses caras vão tentar se alinhar com esse cara aqui. Claro, alguns casos vão quase se alinhar parcialmente, outros casos vão conseguir se alinhar, mas a resposta líquida vai ser um campo um campo B, que vai ter a mesma orientação que o campo H. E por se tratar de um material paramagnético, esta resposta ela só vai continuar existindo neste meio aqui, enquanto o campo H existir externamente, que é aquela explicação ali da fechadura eletrônica que eu falei para vocês. Okay? Aqui no caso, eu tenho a relação entre o campo B e o campo H, para materiais paramagnéticos, para materiais diamagnéticos e para o nível do vácuo. Então, se eu aplicar um campo H no vácuo, percebam que a resposta do vácuo, ainda assim, não é um pouco mais intensa do que os materiais diamagnéticos, enquanto que os materiais paramagnéticos têm uma resposta um pouco mais
acima do nível do vácuo. Okay? Já para os materiais ferromagnéticos, percebam que a orientação aqui pode ser aleatória, não é? Os domínios magnéticos, o material de ferromagnético, por exemplo, ferro. E quando eu aplico o campo H, eu tenho orientação. E mesmo que depois eu tire o campo H, a orientação permanece. Então, essa é a característica ou a exemplificação em termos do modelo de domínio para o material ferromagnético. No começo da aula, eu falei para vocês dos ímãs de neodímio, que são uma composição de materiais, mais especificamente neodímio, ferro e boro. Você cria um material que é bem poroso, não é? E aí você reveste ele com uma camada de cromo, né? Então, aquela camada brilhante em volta dos ímãs de neodímio é uma casquinha de cromo que você coloca ali, não é? Para proteger esse cara aqui. Esse material, ele junta um material ferromagnético, um material que é... E dois materiais, se não me engano, não são paramagnéticos. E aí você obtém um material que tem uma capacidade de reter campo magnético e ter uma intensidade de campo magnético, densidade de fluxo magnético bem alta. Né? Depois que esse material foi sintetizado, a fabricação de HDs, não é, dos HDs magnéticos, ficou muito mais fácil. Porque antes disso, você tinha que usar um material chamado samário, que é um daqueles materiais chamados de terras raras, lá na tabela periódica, muito difícil e caro de extrair e purificar. E aí você acabava impactando diretamente no preço de ímãs mais intensos, né, para a fabricação de HDs e coisas do gênero. Quando você passou a sintetizar esse tipo de material aqui, você passa a ter um material que tem campo magnético intenso e pode ter várias aplicações. Né? No caso de fechos magnéticos mais resistentes, sensoriamento magnético, questão dos ímãs de HD e por aí vai. Né? Mas, como todos os ímãs, que nem eu falei lá no início, né? Se você aquecer qualquer ímã de neodímio acima de 100 graus, ou basicamente mantê-los a 120 graus Celsius por alguns minutos, eles perdem bastante da sua intensidade magnética, do seu campo B. E aí eles ficam parecendo mais ímãs visuais. Né? Isso por causa da sua chamada temperatura de Curie, que a gente já vai mencionar ela. Então, o que é a temperatura de Curie? Os metais, em geral, principalmente as ligas de aço, têm uma temperatura que acima da qual, ou seja, nela ou acima dela, as propriedades magnéticas tendem a sumir ou praticamente desaparecer. Então, isso aqui foi estudado pela pesquisadora, né, física Marie Curie, né, que avaliou justamente a questão das ligas de aço. Né? E depois esse estudo foi estendido para os metais como um todo na tabela periódica. Então, por exemplo, o ferro puro. Se você aquecer ele a 768 graus Celsius, a sua resposta magnética cai para 0. Enquanto que o cobalto, isso fica aqui na faixa de 1120 graus Celsius, o níquel 335, a magnetita 585 graus Celsius. Okay? Então está aqui comparado a magnetita e o ferro puro. E, no caso, se eu não me engano, é a temperatura de Curie para o ímã de neodímio, né? E estaria na faixa dos 120 graus Celsius. Ou um pouco acima disso, né? Porque ele ainda tem um pequeno remanência magnética, como é chamado. Bom, aqui tem um exemplo daquele desenho lá dos domínios magnéticos, né? Então, isso aqui seria um exemplo em que eu divido esse pedaço aqui retangular em 3 regiões de domínio magnético, né? Essa região com as setas para cima, essa região com as setas para a direita e essa região com as setas para baixo. E esse tipo de comportamento, ele pode ser verificado aí em qualquer meio sólido, não é? Sejam cerâmicos, poliméricos ou até mesmo os metais. Né? No caso das rochas que nós encontramos na natureza, muitos registros de análise das suas propriedades magnéticas
se dão avaliando o quê? A aplicação através da aplicação de um campo H e verificando como eles respondem, não é? Ou colocando sensores para avaliar as suas assinaturas magnéticas. E é através disso que nós sabemos que os polos magnéticos da Terra sofrem alterações. Então, você tem camadas geológicas em que os polos magnéticos tinham uma orientação no passado, depois, com o passar do tempo, eles mudaram a orientação, e assim sucessivamente, em períodos aí de milênios ou até mesmo milhões de anos. Efetivamente, não se sabe por que isso acontece, não é? Mas é um comportamento aparentemente normal do nosso planeta. E, do ponto de vista de tecnologia, não se sabe ainda o que vai acontecer se nós estivermos aqui e ocorrer uma inversão de polos magnéticos terrestres. Não é? Não sabemos como isso vai responder-se. Certo? Então, nesse caso aqui dos domínios e da esterese, aqui a gente pode ter o exemplo da magnetização do material. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse material, com esses 5 domínios magnéticos e suas orientações. E à medida que eu aplico um campo H, vou aumentando a intensidade, percebam que eu deformo os domínios magnéticos. Então, tem regiões aqui que vão ser diminuídas, né? No caso, esta daqui que aponta para a esquerda e essa também. As que apontam para a direita vão aumentar, né? Porque eu estou aplicando aqui conforme essa figura, um campo H da esquerda para a direita. E esse daqui que aponta de baixo para cima, eu vou ter que dividir em componentes. As componentes que forem contrárias vão ser canceladas, as componentes que forem paralelas ao campo H vão aumentar. Então, eu deformo esse domínio aqui. Então, através disso daqui, por exemplo, eu posso ter um registro magnético num certo material, não é? Esse material ele passa a modificar o tamanho dos seus domínios e eu posso colocar ou tirar informações, não é? Associar ao tamanho desse tipo de magnetização bits como zeros e uns. Então aqui a gente tem parte do que é chamado de uma curva de esterese, não é? Que tem esse formato dos materiais ferromagnéticos. Então olha só, comecei com um material que tinha 4 domínios, todos orientados aleatoriamente, e aqui eu começo a aumentar o número, a intensidade ou o tamanho de um domínio, quando eu aumento a intensidade do campo H aplicado, até chegar a um valor máximo. Esse valor é conhecido como magnetização de saturação. Por quê? Porque eu consigo mudar as orientações magnéticas de cada domínio até que todas estejam para a mesma orientação. Quando eu chego nesse ponto, não adianta eu aplicar um campo H mais intenso, porque eu não vou conseguir magnetizar ou aumentar a intensidade do campo B que o material vai responder. O material vai chegar nesse valor limite. Então, a magnetização ou a densidade de fluxo magnético, ela tem um valor limite. Enquanto que no caso do H, esse valor seria ilimitado, porque ele só dependeria do quê? Do número de voltas, da corrente e do comprimento da bobina que eu utilizo para criar ele. Certo? Então, a assinatura magnética de um material ferromagnético puro é isso daqui, né? Chamada uma curva de esterese. E aqui, essa reta seria a comparação dos materiais paramagnéticos e diamagnéticos. Então, olha só. Se eu aplico um campo H externo, vai aparecer um campo B interno. Se eu desligar o campo H, eu volto a zerar a resposta de B no material paramagnético e no diamagnético. Já no material ferromagnético, esse tipo de coisa não acontece. Então, olha só. Sai do zero, vem aumentando o valor de H, chego no ponto de saturação. Se eu desligar, ou seja, ir para o sentido contrário de H, o que vai acontecer? Vou diminuir a magnetização de saturação até esse valor que chamaram de magnetização remanente, que é o campo que vai ficar com o material ferromagnético. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um campo magnético residual no material. Se eu quiser desmagnetizar ele permanentemente, ou seja, voltar ao que era antes, vou ter que aplicar um campo H externo, chegar à magnetização de saturação contrária, voltar até a magnetização de saturação aqui, e depois retornar por essa curva azul. Então, em alguns casos, eu vou ter que fazer alguns ciclos de vai e vem
para desmagnetizar um material ferromagnético. Então, alguns componentes ferromagnéticos aí que são usados em alguns equipamentos sensíveis ao magnetismo, eles têm que ser protegidos ou ter um sistema de desmagnetização para que você não fique com essa chamada magnetização remanente. Porque senão, isso pode afetar o caso aí do aparelho. Certo? Bom, só falando um pouquinho de mídias magnéticas, que foram um avanço aí para a questão de tecnologias de armazenar informação, entretenimento e coisas do gênero. Então, as primeiras mídias magnéticas comerciais que foram amplamente utilizadas foram essas daqui. Fita, que basicamente seria uma fita de um material polimérico, que tem uma resposta muito, muito ínfima ao campo H. E esse material, ele era misturado com pequenos materiais ferromagnéticos, né? Como se fossem pequenas limalhas, que respondem muito bem ao campo magnético H externo. Então, quando eu tinha uma montagem eletrônica como essa daqui, uma bobina, com um pequeno espaçamento entre, digamos assim, não uma bobina completa, mas digamos assim, um aro com uma pequena abertura, e aplicasse aqui um sinal elétrico, isso se transcrevia num sinal magnético que poderia ser registrado quando a fita passava, não é? Aí você tem as cabeças de leitura e gravação lá dos dispositivos mais antigos, ou as agulhas de gravação e leitura nos HDs mais modernos. Então, quando eu queria registrar uma informação magnética, por exemplo, nessas fitas aqui de computador, eu marcava uma certa informação aqui, digamos lá, um número de telefone, por exemplo. Aí a fita continuava enrolando, não é? Para eu gravar mais informações. Se eu quisesse resgatar o número de telefone, eu teria que voltar a fita, né? Rebobinar ela, até o ponto que eu gravei aquela informação. Então isso daqui não era muito prático, não é? Então o fato de você gravar e ler informação, dependendo de quão rápido você precisava, não funcionava muito bem. E aí, claro, você tem aqui depois a evolução, né? Melhorando aqui a questão da qualidade do material e do tipo de material que você usa na fita, para gravar áudio, né? As fitas cassetes, e para gravar imagem e áudio, nas chamadas fitas VHS. E depois, nas superfícies desses discos, não é? Que você grava e recupera a informação com velocidade muito alta. Então, isso aqui tem que ter velocidades aí de 5, 10, às vezes 20 mil RPM, não é? E esse sistema eletromecânico aqui tem que ser sensível e confiável o suficiente para que a cabeça de leitura e gravação não encoste no disco para causar qualquer dano físico. Não é? Claro que esses HDs aqui começam a ser lentamente, ou melhor, já começam a ser substituídos pelos chamados HDs de estado sólido, né, que você usa sinais elétricos em vez de magnéticos, com a vantagem de que você gasta muito menos energia para gravar e recuperar a informação. Aqui você tem que ter um motor para girar isso aqui de maneira constante. Não é? Alguns materiais cerâmicos foram estudados, não é, para que você pudesse aumentar a capacidade de armazenamento desses caras aqui. O problema é que os materiais cerâmicos produzem discos que você não vai poder girá-los em rotações muito altas, porque isso induz vibrações mecânicas no disco que fazem com que ele sofram com tensões mecânicas e acabem rompendo, estilhaçando. Então, daí você perde essa questão de acessar a informação rapidamente. Certo? A questão da melhoria da qualidade do áudio, do vídeo que você pode armazenar nessas fitas aqui, mudou quando você passa de utilizar material ferromagnético particulado, não é? Para material formando um filme fino, mais uniforme. E aí você consegue gravar muito mais densidade de informação nessa superfície do que utilizando esses materiais aqui. É claro que hoje em dia esse tipo aqui de tecnologia já é obsoleto, não é? Isso aqui você vê bem em museus, não é? Se alguém tem em casa esses sistemas antigos aqui, não é, para a questão aí de filmes e tudo mais, não é? E outra aplicação dessa questão das propriedades magnéticas é o chamada levitação magnética, né? Então esses trens de altíssimas velocidades,
e trabalham com sistemas de eletroímãs, né, bobinas, que acabam tendo aqui polos contrários, né, que fazem com que isso aqui fique levitando, né, esses trens aqui de várias toneladas, fiquem levitando aí a poucos centímetros da base. E aí você pode virtualmente tirar todo o atrito, não é, desse cara aqui, só vai ter o atrito de locomoção com o ar, e você pode fazer com que ele chegue a velocidades aí da ordem de 200, 300 km por hora. É claro que todo o sistema de trilhos, balanceamentos daqui é muito mais sofisticado, não é? E depende de uma segurança muito maior, porque você acelerar e desacelerar várias milhares de toneladas a velocidades aí de 200, 300 km por hora é bastante perigoso. E o que se busca ainda, não é, ou que seria o sonho dourado, o santo graal de busca do magnetismo, seria esse aqui, os chamados materiais supercondutores. Na verdade, isso aqui é o ímã que está levitado no material supercondutor. O material supercondutor ele tem essa propriedade de expulsar todas as linhas de campo magnético do seu interior. Só que os materiais supercondutores que nós temos hoje, eles só funcionam em temperaturas as temperaturas mais altas que nós conseguimos fazer com que eles funcionem são de 70 a 80 graus Celsius abaixo de zero. Não é? Então, se você pegar essas cerâmicas supercondutoras e refrigerar elas, você pode apoiar aqui um ímã, por exemplo, desse neodímio, que ele vai levitar justamente porque esse material vai expulsar todas as linhas de campo magnético, como se ele criasse uma espécie de flutuação magnética, sem você ter que alimentar eletricamente esse material, como é o caso dos eletroímãs. Né? Só que trabalhar com esse cara aqui para que ele fique em temperaturas abaixo do zero, ou muitas vezes abaixo do zero, não é uma tarefa nada fácil. Né? E aí você já tem décadas e décadas, pesquisadores saíram aqui de temperaturas que estavam lá em menos 180, 200 graus Celsius negativos, né? Chegando já em 70 graus negativos. Então ainda tem, digamos assim, essa esperança, não é? Que você possa trabalhar com esses materiais em temperaturas maiores. Não é? E, deixa eu ver, então o que eu tinha para falar para vocês nessa parte de propriedades magnéticas seria isso. Se vocês viram aí no AVA, tem ali uma lista, não é, com alguns exercícios já indicados para vocês trabalharem. Alguns desses exercícios eu vou resolver aí futuramente, não é? E também vou colocar mais para frente alguns vídeos sobre, estendendo um pouco mais essa questão aí das propriedades magnéticas, beleza? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, qualquer coisa aí, estou à disposição de vocês. Sem dúvidas por enquanto, professor. Beleza. Tranquilo. Então, sem dúvidas. Ô, professor. Diga lá. Que o dia que o professor mandou e-mail lá sobre responder quem ia na aula presencial, né? Uhum. Eu respondi que eu ia na aula presencial, mas essa semana que a gente passou, semana passada, essa semana, teve umas pessoas que estavam trabalhando comigo, que testaram positivo para o Covid. Daí eu acabei não indo para a aula, sabe? Eu queria ver com você como eu respondi lá que ia para presencial. Se não for presencial, vai ter problema ou não? Não, a princípio não tem nenhum problema ficando remoto à distância como vocês estão, porque não são contabilizadas faltas, mesmo que o presencial parcial tenha retornado. Então, essa questão aí se vocês quiserem todos ficar acompanhando remotamente, for melhor para vocês, não tem problema nenhum. Beleza, então, professor. Eu estava só com dúvida nessa parte só. Não, quanto a isso não vai ter problema nenhum. Beleza, então. Obrigado por enquanto, professor. Boa noite. Imagina, boa noite.